Aviso importante. Outro vídeo meu foi derrubado pela KGB do YouTube. O strike impede que eu poste qualquer coisa por uma semana. Criei um server no Discord para estar em contato direto com vocês. Link na descrição. Dentre todos os gêneros de ficção, o gênero pós-apocalíptico é um dos que menos me agradam. Não é por falta de potencial, mas porque normalmente os filmes, séries e jogos com temática pós-apocalíptica são normalmente um Mad Max do Paraguai. E essa repetição e falta de criatividade me entediam. Aliás, falando de repetição, falta de criatividade e tédio, The Walking Dead. Eu lembro de quando a série lançou na TV, e apesar de atualmente eu preferir engolir um 38 a ter que assistir mais um episódio, não tem como negar que foi um absurdo sucesso, assim como a fama dos zumbis. E eu lembro que toda vez que alguém descrevia The Walking Dead, ou outras ficções de zumbis, normalmente alguém menciona que, entre aspas, no apocalipse zumbi, você deve temer os vivos mais do que os mortos. A questão é, isso sempre foi bem óbvio para mim, mas isso foi algo extremamente espantoso para muita gente. As pessoas ficaram espantadas com a maneira que esses filmes e séries tratam essa filosofia, que é bem comum em todo o gênero de pós-apocalíptico. Independente se forem zumbis, guerra nuclear, desastre natural, a maior adversidade que você encontrará no mundo pós-apocalíptico será outros seres humanos tentando sobreviver. Eu acredito que eu sei explicar o porquê. O gênero de ficção pós-apocalíptica é tão chocante para a audiência moderna. O motivo é que a ficção pós-apocalíptica vai contra tudo aquilo que o progressismo moderno nos conta. Os dois maiores gêneros de ficção têm certas tendências. Histórias de fantasia normalmente têm um caráter reacionário, já que normalmente é um passado idealizado, com um misticismo e glória que é ausente no mundo moderno. Enquanto o sci-fi tem uma tendência progressista, já que normalmente se trata de um futuro ideal, mostrando o que podemos alcançar no futuro se continuarmos progredindo para um mundo melhor. Ficção pós-apocalíptica pode-se dizer, então, que é o oposto de sci-fi, já que a história normalmente interrompe esse progresso infinito que a humanidade deveria estar tendo com uma grande calamidade que reseta esse suposto progresso de volta à estaca zero. Isso rompe com a retórica moderna de que o progresso da humanidade é algo unilateral e inevitável, que estamos progredindo cada vez mais em direção a um mundo melhor e mais evoluído. Apenas veja como nós olhamos as pessoas de nossa história com um completo desprezo. Afinal, as pessoas no passado eram ignorantes, retrógradas, acreditavam em superstições estúpidas, eles não tinham ciência nem razão, eles guerreavam e saqueavam uns aos outros, diferente de nós que somos evoluídos e modernos. Graças ao iluminismo, o mundo começou a girar. Mas isso não é verdade, não é? As pessoas arrogantes de hoje em dia são exatamente as mesmas do que as retrógradas pessoas do passado. Não houve nenhuma evolução ou progresso real. A única diferença é que nossa situação atual é boa a ponto de não termos mais que guerrear nem saquear uns aos outros. Mas isso pode ser dito sobre qualquer idade de ouro na história. E é exatamente esse conceito que a ficção pós-apocalíptica destrói. O que acontece quando todo esse conforto, infraestrutura e estabilidade são removidas da equação por qualquer motivo? Bem, assim como o Coringa disse, as pessoas são tão boas quanto o mundo permite que elas sejam. E essas tais pessoas civilizadas vão devorar umas às outras quando a merda bater no ventilador. Mas enquanto o filme Cavaleiro das Trevas teve uma postura otimista, a esmagadora maioria das histórias de ficção pós-apocalíptica tem uma visão extremamente pessimista, ou melhor dizendo, realista, do que os seres humanos fariam para sobreviver. Apenas veja a maneira que as pessoas reagiram ao vírus chinês, de uma forma completamente irracional e histérica, fazendo atos que normalmente seriam vistos como bárbaros. E por quê? Porque o vírus criou um pouquinho de medo e adversidade na vida moderna, e teve todo esse alvoroço. Imagine se fosse algo mais sério, como nos filmes pós-apocalípticos, onde a sociedade inteira colapsa e os sobreviventes têm que saquear lojas e casas para comer algo. O choque que os filmes pós-apocalípticos mostram é que a única coisa que separa nós dos bárbaros retrógrados do nosso passado é a civilização e toda a estabilidade, conforto e infraestrutura que ela cria. Sem ela, nós voltamos a nos tornar os bárbaros retrógrados, saqueando e guerreando para subsistir. Isso mostra que o tal progresso que os esquerdistas tanto falam, na verdade, é uma mera ilusão.
Assim como uma árvore que está podre e oca por dentro, basta uma ventania que ela cai. Isso mostra também que o motivo das pessoas no passado terem feito aquilo que fizeram não por serem retrógrados, e sim por necessidade. E nós não fazemos mais essas coisas não porque evoluímos ou progredimos, mas sim porque no mundo moderno essas coisas não são mais necessárias. Pense que hoje existe tamanho conforto que pessoas podem ter estilos de vida estúpidos como o veganismo. Você acha que um homem na antiguidade teve esse tipo de luxo de não querer machucar os animaizinhos? E se houve um suposto progresso, o que vai acontecer se a sociedade não puder mais sustentar esse estilo de vida? Já que a resposta é não, eu pergunto, houve realmente progresso? Eu peço que inscreva-se, compartilhe e lembre-se sempre, Brasília Delenda Est e viva Cristo Rei!